Boa tarde, professora Aldrey. Boa tarde, professor Tiaraju. Eu sou aluno Frederico, do curso de Gestão Pública do Polo de Santa Vitória do Palmar. Meu trabalho é dentro das redes de cooperação, sobre a importância do controle na gestão de convênios locais. Justamente o objetivo do trabalho é identificar a importância desses instrumentos de controle, né? No caso do município aqui, meu trabalho foi desenvolvido junto ao município de Santa Vitória do Palmar, no convênio de implantação e implementação do Programa de Estratégia da Saúde da Família. O município identificou a necessidade de implantar e implementar o programa. No entanto, o município ele possui algumas restrições administrativas, estruturais e fiscais. Administrativas e estruturais, no caso, por não possuir quadro, né, o quadro era deficiente naquele período, né, e por extrapolar sucessivamente os limites de despesa com o pessoal, o município não podia realizar concurso público. Estava impossibilitado, e a solução justamente foi através das redes de cooperação, né, celebrar convênio para poder disponibilizar à população o serviço. Eu aprofundei o meu trabalho a partir do estudo dos conceitos de rede de cooperação. Se trata de parceria voluntária, né, cujo a principal, o que justifica e é indispensável na relação é o propósito comum e a necessidade coletiva como justificando o interesse social, né, dessa parceria, dessa relação. Aqui eu elaborei uma matriz, né, onde na esfera pública ali se identifica as necessidades da sociedade, a sociedade justamente justifica esse interesse, né, da construção da rede. Temos a União, o Estado, o município, a iniciativa privada ou o terceiro setor. No nosso caso, por se tratar de associação de bairro, seria o terceiro setor que vai disponibilizar a saúde à comunidade. Eu destaquei a importância das redes de cooperação, principalmente por tratar-se de parcerias. Elas auxiliam na organização do poder público, suplementando as suas ações, né? Justamente aqui dentro da atenção básica. A partir daí eu montei um organograma, tá? Ilustrando a formação da rede. Nesse caso aqui é referente a transferências de recursos, é quase um sistema, né? A gente tem a União e o Estado transferindo recursos ao município, que através de convênio, isso aqui são convênios também, né? Mas que através de convênio com a associação de bairro, no caso ali o segundo, o terceiro setor, né? No nosso caso o terceiro setor, ele oferta serviços de saúde à comunidade. E a comunidade automaticamente abastece essa rede, ou esse sistema, através dos seus impostos, taxas e contribuições. Justamente ele está sistematizado, né? Aqui eu fiz o histórico de transferências dos recursos da União e do Estado para o município. A União transferindo de 2012 a 2014, 24 milhões e meio, 25 milhões e meio e em 2014 mais ou menos quase 11 milhões. E o Estado 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, e em 2014 quase 1 milhão e 100. A rede de cooperação na saúde, a gente tem o propósito da rede justamente a descentralização, que no caso aí o acesso democrático e universalizado, né, que seria o interesse público através da descentralização, o que a gente viu no slide anterior, os recursos transferidos da União do Estado para o município, que repassa para um terceiro, justamente para oferecer esse acesso à saúde. A saúde está regrada pela Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, um caráter informativo, né? A Lei 8142 e as normas e NOBAs, que regram o serviço, né? Os níveis de complexidade do serviço, a gente tem a saúde pública, atenção integral, com exclusividade de atuação da União do Estado, atenção básica, onde está a equipe da Estratégia da Saúde da Família, que é a exclusividade do município, suplementado pela União e pelo Estado. Inicialmente, os ESFs eram 3 equipes, atualmente são 15. E hoje contam com 92 funcionários e uma folha de pagamento girando em torno de 212, 220 mil reais. Eu achei interessante aqui apresentar a execução orçamentária, para dizer que está sendo atendido ali as despesas, as aplicações com saúde. O município, o mínimo é 15%,
de gastos funcionais com saúde, daqueles recursos que a gente apresentou, e atualmente o município vem gastando entre 17% e 18%. Em 2014 não temos índice, porque ainda não foi apurado oficialmente. A partir daí, eu entendi trabalhar o conceito e entendimento sobre convênios. No caso, eu tenho o convênio como um instrumento, ele vai concretizar a instituição de uma rede. Tá? Vai reunir parceiros em razão de um objetivo ou propósito comum, como a gente trabalhou lá. Ele vai regular ali, ele vai regular os direitos e os deveres dos parceiros, tá? Na busca justamente do interesse público. A importância do convênio. Como ele é um instituto, justamente que ele vai reunir parâmetros de controle entre as partes, ele vai definir obrigações e responsabilidades dos seus partícipes. Tá? Assim como vai prazos para execução e critérios para avaliação. Né? Sempre observando como se trata de gestão, administração pública, observando os princípios constitucionais. Bom, o regulamento do convênio, as exigências são previstas na Lei 866, Lei de Licitações. Tá? E a celebração do convênio ele envolve algumas etapas. As etapas que eu tenho é a proposição, tá? Justamente que vai definir qual é o objeto, né, o propósito comum e os recursos disponíveis. No caso, vamos ter que identificar isso. A formalização, onde vai existir a definição de um plano de trabalho, das diretrizes de trabalho, né? Quem são os seus beneficiários, das metas a serem alcançadas e como é que vai ser a parte da aplicação dos recursos. Depois temos a execução, que justamente vai envolver o atendimento das metas físicas e financeiras desse plano, né? E por último a prestação de contas, justamente onde vai se verificar se o que foi pactuado no convênio ele foi concluído, né? E atendeu ao interesse público. A figura do controle. Se trabalhou também sobre a parte de controle. Então, eu abordei aqui a questão do sistema de controle, que está previsto na Constituição, na Lei 420 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. O principal é que o controle tem que ser sistêmico e tem que estar integrado ao processo. Né? Também os controles internos. Né? Justamente a parte de controle que vai assegurar a eficiência, eficácia e economicidade do sistema. Né? Assegurando a conformidade dos seus atos. É o que destaca ali principalmente a instrução do Tribunal de Contas da União. A importância do controle, dos controles, né? Justamente o controle ele vai assegurar que o que foi pactuado ele vai ser concluído, vai ser executado dentro do que foi planejado. Além disso, ele vai dar feedback ao gestor para saber se de repente pode fazer alguma correção durante o processo ou não. A gente trabalhou dentro dos itens, dentro do controle interno, com duas ferramentas ali. Foi feito um checklist referente justamente à situação do convênio, tá? A questão de regulação dele, a partir dos dispositivos, foi efetuado um checklist, tá? Onde mais ou menos, mais de 41%, ou menos 60% dos seus itens, eles não estão sendo atendidos ou estão em possibilidades de verificação. As principais falhas nesse processo aqui é dentro da proposição e da execução. Da proposição pela ausência de um plano de trabalho, de um cronograma de desembolso, né, da definição de diretrizes e metas. E na execução justamente decorrente da proposição. Né? A gente não tem parâmetros para poder avaliar a execução dele, se está sendo correta ou não. Aqui no caso, até vou fazer um destaque aqui, referente ao convênio. O convênio, em anos anteriores, foi identificado, foram apurados pelos setores de controle, que houve, não vou dizer desvio, né, mas a falta de comprovação de mais de R$300 mil que não foram prestados contas. Né? Por isso, o município se obrigou a fazer um trabalho de controle preventivo, onde o controle interno passou a atuar no processo de prestação, na análise de prestação de contas, antes da liquidação das despesas, das parcelas. Tá? Aí eu fiz um histórico das manifestações de 2012 e 2014, o senhor pode ver que foram 0 ocorrências de manifestações de pareceres favoráveis.
em 30 pareceres, 5 ocorrências desfavoráveis e 25 com ressalvas. Todas com ressalvas em relação à execução física e execução financeira da prestação de contas, da sua execução, né? Todos com problemas, no caso da execução física, justamente pela ausência do plano de trabalho ou de parâmetros para poder conseguir avaliar essa execução, acompanhar a execução, né? Foi encontrado prejuízo nisso aí. E na execução financeira, no caso, na aplicação dos recursos, né? Muitos recursos mal aplicados, né? Justamente em função da ausência das metas ali do plano de aplicação e do programa de desembolso, justamente que traz prejuízo ao município no seu planejamento, na sua programação orçamentária no período. Ele não consegue dimensionar isso, e isso acaba sempre trazendo problemas no final do exercício ou para o próximo exercício, quando vai elaborar a sua lei de orçamento. Bom, a princípio, o trabalho seria esse aí. Nas minhas considerações finais ali, eu apurei o seguinte, que as falhas e os problemas, eles contribuem negativamente sempre para avaliar se o programa está sendo viável, se ele está sendo oportuno e se ele é conveniente nessa forma de execução, né? Esse programa, na verdade, deveria ser executado diretamente pelo município, mas em função daquelas falhas que a gente identificou no começo, o município não vem conseguindo efetuar ele. Então isso traz um custo, o custo é muito alto. No entanto, né, a partir desse fortalecimento, desse trabalho preventivo de controle, essas falhas e deficiências apuradas vêm sendo minimizadas, né? Esses instrumentos aplicados, eles vêm assegurando a não dilapidação do patrimônio público, né? E justamente ele vem auxiliando na correção e justificando muitas vezes algumas tomadas de contas do prefeito, que são pareceres desfavoráveis, consegue justificar ou consegue diminuir ou reduzir o prejuízo em função disso, né? Até agora, há pouco tempo, esse trabalho foi utilizado para fazer uma defesa junto ao Tribunal de Contas, em função justamente do controle estar fazendo um trabalho preventivo, que o Tribunal alega que teria que ser no final, né? Aí a gente justificou com base nessa questão da economicidade que tem conseguido fazer ajustes, correções pontuais, evitando que o recurso retorne para os cofres, né? Não saia apenas. Bom, nas considerações finais, a conclusão, basicamente, é que o controle tem que estar trabalhando junto dentro dessa parceria. Ele tem que estar sistematizado e integrado no processo, né? Isso vai acontecer a partir do fortalecimento dos órgãos dos instrumentos de controle, né? Justamente que vai consolidar a qualidade do programa. Bom, professora, eu acho que as considerações foram essas. Eu não sei se a senhora tem alguma dúvida, se eu conseguir ser coerente e ser bem objetivo no trabalho, né? Mas eu vou utilizar ele para fazer outro trabalho junto a um outro curso, no caso uma continuidade desse trabalho. Eu espero que tenha sido que a senhora tenha gostado, tenha enriquecido de alguma forma o curso, e agradeço a oportunidade, a disponibilidade, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.